Fala galera, salve, salve, estamos de volta por aqui, hein? YouTube do Surf 360, falando um pouquinho desse Finals Day em J-Bay, na África do Sul, penúltimo evento dessa temporada regular. Falta só Chopo agora no Tahiti para definição dos 5 homens, das 5 mulheres que vão decidir o título dessa temporada de 2025 em Fiji. E agora em J-Bay, quase que o troféu para nas mãos de um brasileiro. Iago Dora ficou com o vice-campeonato, foi batido na decisão pelo japonês Conor O'Leary. Esse é o nosso assunto a partir de agora, então, nesse vídeo do Surf 360. Já pedindo a sua inscrição por aqui no nosso canal, ative as notificações, compartilha também o nosso conteúdo com toda a galera. Lembrando que também estamos lá no Instagram, @surf360_. E para falar um pouquinho desse Finals Day na África do Sul, envolvendo também outro brasileiro, Felipe Toledo, que acabou parando nas semifinais, foi batido pelo próprio Conor O'Leary, ou seja, o japonês teve um Finals Day simplesmente épico na África do Sul. É mais ou menos por aí, né, Blum? Tudo bem? Um abraço. Fala, Mal, pessoal ligado no canal. Pois é, mais um dia incrível de surf pelo mundo, essa 10ª etapa do circuito mundial, chegando na reta final para sabermos quem serão os 5 finalistas no masculino e no feminino, e mais um show do Iago Dora, mais um show do Felipe Toledo, o Brasil realmente sendo muito bem representado mais uma vez lá em J-Bay, um lugar que a gente já viu grandes vitórias, principalmente do Felipe por lá, Gabriel também já venceu. Dessa vez não deu porque encontramos pela frente um Conor O'Leary absolutamente on fire, né, Mal? Realmente um cara que conseguiu nota 10 nesse Finals Day, derrotando o Ethan Ewing, depois derrotando Felipe Toledo, Iago Dora. Quer dizer, não é para qualquer um, não é para qualquer dia um cara chegar, ainda mais um cara como o Conor, que tem umas... apesar de ser um cara muito consistente, muito regular no seu surf e já está há vários anos no circuito mundial, e não é fácil permanecer por tantas temporadas, mas não é um cara tão acostumado a chegar em finais e principalmente a ganhar título. Foi o primeiro título dele, segunda decisão no CT, já fazia 9 anos que ele não chegava numa decisão, então... A única decisão foi em 2017, né, que foi justamente a temporada de estreia dele entre os principais ali do circuito mundial, né? Exato, 8 anos e não 9, como eu disse. Tinha ficado na segunda colocação, então um dia especialíssimo para o Conor, merecidíssimo. Na bateria final contra o Iago, o que o Iago fez nesse campeonato, poucas pessoas fazem, né? Usando muito o seu jogo aéreo, principalmente nas fases iniciais, com ondas perfeitas, manobras perfeitas, notas altíssimas, merecidamente chegando em mais uma decisão. O Iago tem 2 vitórias esse ano. Então, não por acaso, né, Mal, agora assumindo a lycra amarela de líder pela primeira vez na carreira e no momento ideal, importantíssimo, porque só falta uma etapa lá em Tiahupo para saber quem vai decidir o título em Fiji, e recebendo umas novidades, a WSL com novidades durante o campeonato, em cima da temporada, ainda mais importante, porque chegar em primeiro já sabíamos que era muito importante, como forma de vantagem no dia decisivo, e agora a gente vai explicar daqui a pouquinho, ainda mais importante. Então o Iago chegando em primeiro vai vestir a lycra amarela pela primeira vez, aquela pressão, aquela coisa diferente, mas é incrível ver o Iago, a evolução dele nos últimos anos, não só como surfista tecnicamente, mas principalmente como competidor. Um cara muito tranquilo, um cara que sabe encontrar os momentos certos, sabe fazer as manobras no momento certo. Na última bateria do dia, aí, na final, ele teve uma última oportunidade, infelizmente a onda não proporcionou o que ele podia fazer. A gente ficou na expectativa, de repente, uma outra virada na última onda, que seria fantástico, mas realmente o Iago a gente tem que aplaudir muito e tem que ter muita esperança, porque realmente podemos ter aí um 5º surfista brasileiro campeão mundial, já que o Iago, na minha opinião, está pronto para erguer o troféu de campeão. E não é só isso, a gente vai falar também, né, Mal, que tem outras chances. O Ítalo também está entre os 5 melhores e pode chegar em Fiji também nas finais para mais um título. Então, muita expectativa, reta final do tour e uma etapa incrível lá em J-Bay mais uma vez.
E aí tem um Felipe Toledo também, né, Blum, que até se chega à final, passa pelo Conor O'Leary agora em J-Bay, entraria no top 5, acabou não conquistando essa posição já entre os 5 melhores nesse momento, mas ainda vai brigar por isso nessa próxima etapa, que a gente sabe que é um local que o Filipinho não se sente tão à vontade como outros surfistas brasileiros, mas o Felipe em Teahupo'o, no Tahiti, vai ter essa condição de, quem sabe, ser o terceiro brasileiro, né, se colocando ali nesse top 5, claro que o Ítalo ainda precisa dessa confirmação também, mas é um local que o Ítalo se dá bem. Sobre essa bateria ainda decisiva, né, do Iago com o Conor O'Leary, até me parecia, né, e passava a sensação na última onda, nessa expectativa de virada, de que o Iago fosse pro aéreo, e aí acabou não indo, né, porque foi uma onda que não se apresentou tanto assim, para que ele conseguisse essa vitória de virada no finalzinho. Falava-se muito dessa expectativa do Finals Day, né? Pô, quem sabe um Suel ali, o melhor dos últimos 40 anos em J-Bay. Acho que não foi bem por aí também, né, Blum? Não foi, mas o mar estava muito bom, né, cara? O Finals deles esperaram realmente o melhor momento. Falando do Felipe, cara, é incrível a gente ver a capacidade do Felipe que tem de competidor também. Você fala, Felipe foi mal na temporada? Não foi, cara. O cara tá em 7º lugar, né? Claro que a gente está acostumado a ver o Felipe em primeiro, segundo, terceiro, sempre em todos os campeonatos. E quando se fala de Saquarema, por exemplo, que ele não foi tão bem, quando se fala de J-Bay, a gente sempre coloca o Felipe entre os principais candidatos. Mas mesmo assim, né, cara, mesmo uma temporada de retorno, um recomeço, o Felipe bem tranquilo durante toda a temporada, com a cabeça muito legal, tá aí brigando para ficar entre os 5, né? E aí depois a gente sabe que chegar entre os 5 é um outro campeonato que começa num dia específico, que tudo pode acontecer. Eu não coloco realmente hoje o Felipe como principal candidato ao título ou a chegar até os top 5, porque realmente, como você falou, a gente sabe que Teahupo'o não é uma onda muito importante para ele, que ele está muito acostumado a ir tão bem, mas pode sim, tem técnica, tem capacidade para chegar. Já o Ítalo Ferreira, o contrário, né? O Ítalo, a gente falou tanto na temporada passada, né, Mal, que os brasileiros não foram bem no começo da temporada e foram se recuperar só lá no final, o Iago e o Ítalo, inclusive o Ítalo chegando no Finals. Essa temporada aconteceu completamente o contrário para o Ítalo, né? Ele começou acelerando demais, parecia que ia chegar com bastante folga lá na frente, e as coisas foram mudando na segunda parte do Tour. O Ítalo teve uma notícia muito mais importante do que um título mundial, né, que vai ser pai no próximo ano. Com certeza a cabeça dele também deve ter mudado um pouquinho, mas surfando bem, vai para Teahupo'o para defender o título do ano passado, né, atual campeão de Teahupo'o. Então, em 4º lugar, né, só está atrás do George, do Iago, do George e do Canoa, e dá para dizer que desses 3 caras, o Iago é o único cara que tem uma capacidade de surf no mesmo nível que o Ítalo lá em Teahupo'o. Ethan Newey não é um cara que desempenha tão bem por lá, mas o Griffin, que subiu muito, ao contrário do Ítalo, foi um cara que começou muito mal a temporada e subiu demais nos últimos eventos. Está em 6º lugar, é um cara perigosíssimo, vai muito bem. Jack Robinson também, né, cara? Um cara que alternou bons e maus resultados na temporada, mas está na briga também, em 8º lugar. E Beryl Mamiya, que a gente já dizia desde o começo, né, ganha pipe e tudo mais, mas é um cara que em Teahupo'o pode surpreender, mas está mais abaixo. Então, eu acho que a briga vai ficar ali até o número 8, para mim, até o Jack Robinson, para quem vai ficar entre os 5 primeiros, com a possibilidade, mais uma vez, né, Mal, de termos 3 brasileiros no Finals. E aí, para a gente entender que houve uma mudança numa regra do Finals nessa semana, quer dizer, faltando um campeonato e meio, vamos dizer assim, a final de J-Bay mais Teahupo'o. Explica aí o que mudou, Mal. Bom, vamos lá então. Só em relação ao Conor ainda, né? A vitória sobre o Ethan foi importante, né? Claro que a gente não gostaria da vitória do Conor na decisão contra o Iago, mas nesse Finals Day épico ele acaba ajudando também, de certa forma, segurando o Ethan, que está na 5ª colocação nesse momento e na briga ali pelo top 5. Sobre essas mudanças, né? A gente já teve uma outra discussão aqui sobre mudança de regulamento já com o campeonato em andamento. Eu, particularmente, não gosto. E o que a WSL anunciou, né? Oficializou aí
na calada da noite, em meio a essa decisão do Finals Day em Djibouti, na África do Sul, que o líder do ranking terá uma vantagem. Se essa vantagem é válida, é uma outra discussão e eu acho que até seja. Só não gosto dessa maneira de você mudar o regulamento, mudar aquilo que já estava combinado, faltando um mês e meio, um campeonato e meio, como você disse, para o WSL Finals. Então agora o líder do ranking vai ter uma vantagem. Se de 3 baterias ele precisava vencer 2 contra o oponente que chegar à decisão do WSL Finals, dessa vez ele não precisa mais vencer as 2. Se ele vencer a primeira bateria, ou seja, o primeiro desses 3 compromissos, ele é o campeão mundial. Então, numa situação aqui de exemplo, né? Chegam à decisão, Iago Dora e Ítalo Ferreira. O Iago como líder do ranking, o Ítalo, qualquer que seja a condição, mas depois avançando à final. Se o Iago Dora, nesse duelo entre os dois, já vencer a primeira bateria, ele é o campeão mundial. Ou seja, o que muda? Agora o líder do ranking precisa de uma primeira vitória na bateria decisiva e não mais de 2 vitórias em 3 baterias para ser o campeão mundial. A gente vai cair naquela coisa de você sempre dar uma certa vantagem a quem construiu uma temporada mais sólida durante as 11 etapas, como foi nesse ano de 2025. E, além disso, também o líder do ranking sempre começa com a prioridade em cada bateria. O outro exemplo, se Iago e Ítalo chegam à final e o Ítalo vence a primeira bateria, aí tudo normal. O Iago precisa vencer as outras 2, se o Ítalo vencer mais uma, ele seria o campeão mundial. São só alguns exemplos, por isso eu estou colocando aqui Iago e Ítalo. Não sei o que você pensa, Blum. Eu, sinceramente, não gosto da mudança de regulamento já com o campeonato em andamento. Eu também não gosto. É claro que o que a gente pensa durante toda uma temporada, e acho que a cabeça do atleta também pensa dessa maneira, e óbvio que esses caras competem o ano inteiro para chegar em primeiro, porque a vantagem do primeiro colocado, a gente já falou muitas vezes em muitos vídeos por aqui, é uma questão física, é uma questão mental, não chegar numa decisão e não ter que ir atropelando os adversários para chegar a uma decisão. Mas eu acho muito louco o cara correr o circuito inteiro, né? A gente já debatemos esse tema de formato. No começo a gente não gostava, depois a gente se acostumou e ficamos felizes que o ano que vem voltaremos para pontos corridos, né? Quem desempenhar melhor, performar durante todo o campeonato vai ser o campeão no fim da temporada. Mas a gente se acostumou com esse formato e eu acho muito louco o cara correr o campeonato inteiro, né? Para chegar em primeiro e de repente chegar no final do campeonato, imagina que o cara chega em feed, no paraíso, e vai surfar uma bateria. Ah, tudo bem, ele vai ser campeão mundial, vai ser coroado, vai estar feliz da vida, e vai realizar um sonho e tudo mais. Mas acho uma bateria muito pouco para um cara que foi exigido durante todo o campeonato chegar e ganhar uma bateria só. Eram 2, né? Também não é muita coisa, mas era o dobro, né? Você tem que derrotar um cara que vem atropelando, que vem chegando, que também chegou nessa condição numa final, no Finals, por merecimento, e o cara vai ganhar uma bateria, de repente ganhar uma bateria só. Eu acho que é privilégio demais, mas ao mesmo tempo é uma mudança de regra no meio do campeonato, não no meio do campeonato, né, irmão? Praticamente na véspera de uma reta decisiva. Então, a gente já viu a WSL mudar outros regulamentos, recentemente aumentando o circuito do Challenger Series com mais 2 etapas, pelo menos no começo do circuito. Houve mudanças de critérios e tudo mais. Agora, dessa vez, é uma questão da decisão de um título, interfere diretamente na decisão do título, né? Então, além do cara, do segundo ao quinto, terem que chegar lá e competir e ultrapassando barreiras, eles sabem que ele não pode perder a primeira. E se a gente pegar um pouquinho do histórico das decisões masculinas de Trestles, acho que todas as competições teriam terminado na primeira bateria. Se não me engano, Gabriel foi assim, Felipe foi assim, o John com o Ítalo, né, que a gente falou muito da bateria do ano passado, que o John vira no final, quer dizer, imagina aquela final, o Ítalo tomando uma virada no final, né, polêmica, com uma nota estranha, esquisita, ainda perde o campeonato e não tem uma chance de reagir, né? Não tem uma chance de ter uma oportunidade, uma segunda oportunidade para, de repente, fazer uma virada na própria final, né? Então, eu acho que critérios e regulamentos, daqui a pouco estamos falando aqui de futebol brasileiro da década passada, que as coisas mudavam durante o campeonato e tudo mais. Eu acho que tem que se adotar um critério. Eu imagino que exista uma razão de ser para eles mudarem em cima da hora.
o receio que, por exemplo, o swell de feed não segure mais tempo. Não sei, cara, qual que é a justificativa para uma mudança nesse momento. E o mesmo vale para o feminino, né? Lógico. Então, quer dizer, e assim, fazendo uma análise para o brasileiro, para o Brasil, para o Iago, vai até ser melhor. Porque a tendência é que se o Iago chegar em primeiro, ele ganha uma bateria lá em feed e pronto, acabou, campeão, levanta a taça e vamos embora. Mas realmente é esquisito por ser nesse momento, né? Então, não gostei, mas né, quem somos nós? A gente tem que aqui relatar e comentar e entender o regulamento, né? Bom, é isso, é só uma visão assim de mudança em cima da hora, né? E você pega, claro, né? Tem em setembro ainda, né? A disputa desse finals, há o tempo de os atletas também trabalharem com essa possibilidade, né? Mudarem um pouco do pensamento para o finals, mas enfim, não era algo que havia sido acordado lá no início da temporada, quando as regras e o regulamento são estabelecidos. É só a nossa opinião daqui, obviamente, quem somos nós, mas é só a nossa opinião em relação a essa mudança mais uma vez, né? A WSL já fez isso ao longo dessa temporada, de mudar o regulamento com a competição em andamento, enfim, teremos essa novidade então para o WSL Final, só repetindo então, o primeiro colocado, Lycra Amarela, se vencer a primeira das 3 baterias previstas na decisão, já é o campeão mundial, ou seja, não precisará obrigatoriamente vencer 2 baterias nesse duelo de 3. Só vai precisar vencer 2 se ele for derrotado na primeira, e aí vai precisar então da vitória de virada para conquistar o título da temporada. Bom, já falamos de JB então, a situação desse ranking no momento que tem Iago Dora, George Smith, Kano Igarashi, Ítalo Ferreira e Ethan Ewing no top 5, com Felipe Toledo na 7ª colocação, precisando de um bom resultado em Tiopo no Tahiti para também entrar no top 5. E aí, quem sabe, 3 brasileiros entre os 5 finalistas. No feminino, Thiago Blum, olha, eu vou te contar um negócio, viu? Eu achava, assim, que seria não uma temporada arrasadora, mas com a Caitlin Simmers mantendo talvez um protagonismo como ela teve na temporada passada, quando ela conquista o título mundial. E embora ela tenha se colocado ali sempre entre as favoritas, mas o que Molly Picklum e Gabriela Bryan estão fazendo nessa temporada, assim, é um negócio fenomenal. E deu Gabriela Bryan mais uma vez, a havaiana bateu a Molly Picklum nessa decisão de JB e conquistou, meu caro Thiago Blum, a 3ª vitória dela nessa temporada de 2025, algo que o Iago também quase fez, mas a Gabriela conseguiu esse 3º título em 2025, Blum. Pois é, para você ver como a corrida no feminino está equilibrada. A Gabriela tem 3 vitórias, só que está em segundo lugar no ranking, né? Porque a Molly tem, apesar de ter uma vitória só, foi um pouco mais regular e está na liderança. Um confronto direto aí da Lycra Amarela com a 2ª colocada. Realmente uma corrida muito equilibrada das meninas. Cara, e vai vir Chopo por aí, e é muito interessante a gente saber, porque Molly, Gabriela, Caitlin Simmers, Isabella Nichols e Beth Lou Sakura Johnson, todas são regulares. Todas vão surfar de backside em Chopo e também em feed. Então, vai ser interessante a gente ver essa corrida final, para ver quem vai terminar em primeiro aí. Lembrando que em sexto está a Caroline Marx, né, que é aí sim uma goofy, e podendo se desempenhar de uma certa vantagem de posicionamento, tanto na onda de Chopo quanto em feed, se chegar a feed. E a diferença dela para Betty Lou é muito curtinha, então, e até mesmo para Isabela. A corrida, eu diria que Isabela, Betty Lou e Caroline Marx estão muito próximas uma das outras aí. Acho que as 3 últimas vagas, ou as 2 últimas vagas, vão ficar entre essas 3 atletas. De repente, com Tyler White brigando, mas está bem atrás ali, um pouquinho mais difícil. Luana Silva fez uma temporada incrível, está fazendo uma temporada incrível, teve a chance, precisaria de um resultado bom em JB, né, para chegar a Chopo com chance do top 5, mas está bem abaixo ali, está mais de 6 mil pontos da Betty Lou, que está em 5º lugar, praticamente impossível para a Lulu conseguir chegar a essa vaga, mas fez uma temporada incrível, se manteve ali entre as 10 melhores por um bom tempo. Mas realmente, não dá para apontar uma favorita. Você falou de Caitlin Simmers no começo do ano, tomando como base, né, a temporada passada, Mal, mas realmente o que a gente viu em 2025 foi principalmente Gabriela Bryan numa performance
talvez pouca gente falasse dela, a gente mesmo falou menos dela na temporada passada, falava mais de Caitlyn, falava mais de Molly, até de Erin Brooks, né, que era uma expectativa ali, Caroline Marks, mas realmente a Gabriela, na minha opinião, é a surfista com a melhor performance e com o melhor surf na temporada. Se fosse para apostar nesse momento, quem seria o campeão, eu apostaria na Gabriela, mas realmente é difícil de fazer uma previsão, porque essas meninas estão surfando muito e num nível muito próximo uma das outras. Então, vai ser muito legal de ver a corrida final pela Lycra amarela e quem vai ser campeã mundial esse ano. Vamos ter essas respostas numa janela, então, já prevista entre 7 e 16 de agosto. Chopo no Tahiti, a última temporada dessa etapa, a última etapa dessa temporada regular da WSL, do circuito mundial, e aí depois em setembro, então, entre 27 de agosto e 4 de setembro, a janela em feed para definição dos campeões mundiais desse ano de 2025. É isso, hein, Bloom? Então é o seguinte, Iago Dora confirmado no Finals, matematicamente, acaba de pintar a notificação por aqui da WSL, então aquela questão do site, eles devem atualizar em instantes para também colocar a bolinha amarela ali no Iago Dora, mas já com essa confirmação. Então, meu caro Thiago Bloom, a gente volta em breve já projetando um pouquinho mais de Chopo e também a decisão em feed, fechado? Fechado. Uma última informação, só quem não acompanhou as nossas redes sociais e também as agências de notícias, existia a expectativa, né, do Gabriel Medina disputar a etapa de Chopo. Ele tinha formalizado esse pedido para a WSL para voltar ao circuito e disputar a última etapa. Foi negado, o Gabriel não vai disputar a etapa de Tiahupo, que terá como convidados 2 locais, né? O Cauli Vast, campeão olímpico, local do Tahiti, e o vencedor na triagem, como sempre acontece. Então, Gabriel Medina de volta ao circuito mesmo só em 2026, Mal. E se fosse o Kelly Slater pedir essa vaga para disputar Chopo no Tahiti, hein? Valeu, mas um abraço. Imagina se dessem a vaga pro Gabriel, a bagunça que ele ia fazer nesse torneio, na bagunça que ele ia dar no ranking final, né? Então, acharam melhor deixar o cara de fora. Valeu. Aloha. Valeu, galera. Tchau.